Muito bem, boa noite aos resistentes, né? É muita responsabilidade fechar esse negócio, viu? Principalmente depois de tanta gente e tanta inspiração, eu já agradeço. Eu vou embora daqui melhor do que cheguei, depois de escutar tantas histórias brilhantes, tão motivantes. Bom, eu não vou me apresentar. A gente vai ter tempo para eu falar um pouquinho sobre mim, vinculado exatamente ao que a gente faz, tá bom? Bom, vamos partir do princípio. O que é um geoparque? Tá? A Unesco ela tem vários programas de abrangência mundial, mas 3 programas se destacam. A Reserva da Biosfera, o Patrimônio da Humanidade e o Programa Geoparques. Então, o Programa Geoparques ele é o mais novo desses 3 programas. Os 2 primeiros são da década de 70 e o Programa Geoparques ele é apadrinhado pela Unesco desde 2004 e a partir de 2015 ele vira um programa oficial da Unesco. Qual é a missão de um geoparque? A missão de um geoparque é salvaguardar o patrimônio material e imaterial, ou tangível e intangível do seu território, fomentar o desenvolvimento e se aproximar da sua comunidade. Então essa é a missão do geoparque. O geoparque naturalmente está vinculado exatamente à missão dos Global Goals, das ODS. Então a gente tem exatamente uma linha a seguir dentro de uma notoriedade e de uma rede mundial de geoparques. E o que não é um geoparque? O geoparque não é uma unidade de conservação, o geoparque não é uma reserva ambiental, o geoparque não é uma RPPN, o geoparque não é um parque. Mas dentro do território geoparque, você tem todas essas esferas e ele não se sobrepõe a nenhuma dessas esferas. Então, se eu tiver que definir geoparque numa única frase, um geoparque é uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável. É isso que o geoparque é. Então, a gente vai ver na prática o que é que a gente faz de verdade. Bom, hoje nós somos 229 geoparques em 50 países que recebem mais de 60 milhões de visitantes por ano. No Brasil, nós temos mais de 30 projetos geoparque, mas nós temos 6 geoparques mundiais da Unesco em 5 estados. O Araripe, que é o primeiro geoparque das Américas, com 18 anos, o Araripe fará 19 anos este ano. Depois a gente tem o Geoparque Seridó e o Canyons do Sul, que fica entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois a gente tem Caçapava e Quarta Colônia, também no Rio Grande do Sul. E o mais novo geoparque, o Geoparque Uberaba, que fica em Minas Gerais. A curva do número de geoparques é muito impressionante quando a gente vai verificar desde a sua fundação até hoje. Cerca de 12 a 18 novos geoparques entram na rede todos os anos. E para ser um geoparque, você precisa ser um território de valor internacional. Você tem geossítios, que são áreas que têm alto valor turístico, alto valor científico, alto valor educacional. Mas a gente está contando a história do planeta Terra. Então, nessa história do planeta Terra, você tem que ser um capítulo único nessa história. Então, você precisa contar uma história que ninguém contou ainda. E no caso do Geoparque Araripe, o que nos habilita é principalmente o nosso patrimônio paleontológico. Nós somos considerados o território de período Cretáceo mais importante do planeta. Nós temos fósseis em quantidade e em qualidade. Nós temos 38 espécies de pterossauros catalogados no nosso território. A gente recebe gente do mundo inteiro. E o mundo inteiro reconhece os fósseis do Geoparque Araripe. E fóssil traz desenvolvimento. E a gente vai ver por que a gente traz esse desenvolvimento a partir do patrimônio fossilífero. Mas não só de fóssil se faz um geoparque. Um geoparque se faz de intangibilidade e se faz de gente. E o Cariri Cearense tem o caldeirão cultural dos mais impressionantes do planeta Terra. Então, é a cultura que dá identidade para o território. Então, por isso que o Geoparque Araripe, se você entrar agora no site da Unesco Internacional e colocar Geoparque Araripe, não vai aparecer a foto de um fóssil, vai aparecer a foto de um reisado, porque essa é a caracterização do nosso território. Bom, no nosso território, todos nós estamos aqui hoje
por conta da Chapada do Araripe. Você pode até não saber disso, mas você está aqui por conta da Chapada do Araripe. É a Chapada do Araripe que tem 5 morfoclimas diferentes, que tem 348 fontes de água, e 80% dessas fontes caem para o lado do Ceará por conta de uma inclinação de 3 graus da Chapada do Araripe. Então, toda a conurbação migracional ao longo das gerações se deu por conta da presença de água no nosso território. Então estamos aqui por conta da Chapada do Araripe. Muito bem. Eu preciso falar do Cariri. O Cariri cearense tem números muito impressionantes e esses números são todos oficiais. O Cariri tem o 2º polo industrial do estado do Ceará. O Cariri cearense tem a 2ª população do estado do Ceará. O Cariri cearense tem a maior taxa de escolarização líquida do estado do Ceará. Significa que é aqui que as crianças passam mais anos na escola. A gente ganha inclusive da capital. O Cariri cearense tem uma das maiores concentrações de mestres e doutores por habitantes do mundo. A gente tem mais mestres e doutores por habitantes que a região da Bavária, na Alemanha, para se ter noção. Então, a gente está falando de um território muito pujante, tá? E pujante com muito capital intelectual. E qual é a participação do Araripe nisso? O Araripe, ao longo desses 18 anos, fomentou mais de 1.500 bolsas de ensino, pesquisa e extensão, formando capital intelectual de altíssimo nível. A gente vai falar um pouquinho mais. Mas, o que o Geoparque tem a ver comigo? Bom, eu sou professor de anatomia humana. Eu sou formado em educação física, meu mestrado em saúde coletiva, um doutorado em ciência do desporto com ênfase em biomecânica. E eu venho para a Universidade Regional do Cariri, eu sou de São Paulo, sou de Santos, e há 14 anos eu sou professor na Universidade Regional do Cariri, com muito orgulho. Uma instituição que me acolheu, que me recebeu, uma instituição a qual o filho do médico e o filho do camponês estudam. E dentre esses trabalhos, principalmente, me relacionar com a comunidade. Então aqui, por exemplo, eu tenho o povoado de Napo Sumaco, que fica na Amazônia Equatoriana, e o Napo Sumaco é apadrinhado pelo Geoparque Araripe, se torna Geoparque agora, este ano, junto com o Vulcan Tungurahua. Então o Geoparque Araripe apadrinha muitos geoparques ao redor do planeta, e muitos geoparques já se tornaram geoparques por conta dessa assessoria, dessa ajuda, dessa consultoria que o Geoparque Araripe dá. A exemplo do primeiro geoparque africano, que é o Gorogoro, que fica na Tanzânia, e já fizeram 2 missões aqui para o Geoparque Araripe. Aqui Puyango, em Valparaíso também, com a equipe do Patrimônio da Humanidade, que eu tive no final do ano passado. No ano passado foram 9 países, sempre para aprender e também para contribuir com as comunidades. E é isso que a gente traz de volta para o Araripe também. Equador também. Aqui a gente tem regiões diferentes, Chapada Diamantina, onde a gente vai fazer a classificação de uma trilha dentro de uma caverna, 8 quilômetros de trilha dentro de uma caverna, na saída com mais de 1,5 km de pintura rupestre. Então esse é um dos trabalhos que a gente passa a noite numa comunidade quilombola, é guiado pela comunidade quilombola, então é um local em que a gente aprende sempre muito com a comunidade, isso é muito importante. E por que o Araripe é tão importante dentro desse cenário? O Araripe é o 39º Geoparque Mundial da Unesco. Desses 229, nós somos o 39º. A cada 4 anos, um geoparque é reavaliado. Significa que ele pode perder a sua chancela a cada 4 anos. O Araripe já foi reavaliado 5 vezes. Nós temos 5 selos verdes. Então, todas as reavaliações do Araripe foram com certificações verdes. Então nós somos muito respeitados no cenário internacional. Nós temos bolsistas de todos os cursos da universidade. E no Geoparque Araripe, esses meninos e meninas começam a entender o que é o orgulho de pertencimento local. E o orgulho de pertencimento local não tem relação apenas com você nascer no local, mas com você criar laços, raízes, em você devolver. Eu acredito em justiça social.
E acredito em justiça social com a atuação do Estado. Então eu acredito no serviço público. Meu pai, servidor público, sempre dizia qual era o nosso trabalho, que a gente estava a serviço do povo, da população. Então, sou servidor público há 25 anos em 2 estados diferentes. E eu entendo que esse é o meu compromisso, é de devolver para a população. E é isso o que a gente discute no Geoparque Araripe o tempo inteiro, com esses meninos e meninas. Então é super normal eu chegar na minha sala e a minha sala está ocupada. Tá? Os meninos estão trabalhando na minha sala. A gente vai ter reunião com o governador, com o deputado, com o embaixador da Alemanha. Daqui a 15 dias a gente está recebendo a delegação da Alemanha, 5 ministérios, e os meninos têm voz e assento em tudo isso. Por quê? Porque o Edu passa, mas o Geoparque fica. Alguém vai ter que continuar fazendo a gestão desse equipamento. E este alguém são esses meninos. Então, primeiro, a gente precisa entender qual é a nossa missão e manter rigor junto a esta missão. Depois, a gente precisa entender que tudo que a gente faz é baseado num planejamento estrutural. Então, a gente tem exatamente o nosso dossiê técnico de cada 4 anos e todos os pormenores das nossas ações, elas são planificadas. Não tem sorte, tem muito trabalho e muito processo de planejamento e de estruturação. A gente precisa aprender a consultar os especialistas para o processo de tomada de decisão. E a gente é cercado de especialistas. Eu tenho na minha equipe diversos mestres, doutores, pós-doutores, 2 ex-reitores da universidade e mais um reitor fazem parte da minha equipe. Como é que você lidera uma equipe de notáveis? Então, a partir de uma missão compartilhada. Então, os conflitos existem, é claro. Quando você tem notáveis, é natural que você tenha conflitos. Mas você precisa aprender a gerir estes conflitos e a se preparar para os períodos de conflitos. Porque a gente sabe quais são os períodos de conflitos no decorrer de um ano. Tá? Quais são os momentos de maior sobrecarga e exigência. E a gente se prepara para isso no decorrer do processo. A gente não pode esquecer do tripé da ciência, educação, ciência e cultura. E é isso que a gente faz. Então as nossas decisões são baseadas em ciência. Então, por exemplo, isso é fruto de 3 estudos que foram publicados em revistas suíças, categoria A, que são fruto do meu trabalho de doutoramento, e um deles é porque a gente precisava entender como era o impacto ambiental no Geoparque Araripe, que a gente ainda não sabia propositadamente. E aí a gente aprendeu não só o primeiro impacto, mas a gente aprendeu os 15 principais impactos. Então, se você perguntar qual é o principal impacto ambiental do Geoparque Araripe, a gente sabe, é descarte inadequado de lixo, resíduos e subprodutos. Esse daí era a entrada do geossítio Riacho do Meio, que fica na cidade de Barbalha. Isso em 2015. A gente tinha essa situação na entrada no geossítio. E aí a gente define uma classificação para que a gente tome as decisões de maneira otimizada. Eu não posso errar. Eu tenho recursos finitos e pessoal, eu não tenho equipe técnica disponível para tudo, então eu não posso errar. Então como é que eu não erro? Estabelecendo uma matriz de prioridade e entendendo qual é a dinâmica do meu território. Desde 2020 a gente não tem mais nenhum geossítio no vermelho, a gente tem um geossítio no amarelo ainda, e a gente está trabalhando para isso. E o Riacho do Meio, eu espero que dê para passar esse vídeo. E o Riacho do Meio, hoje, está assim. No início do ano eu fui dar uma formação para um colégio particular, Pequeno Príncipe, que tem ali no Crato, uma formação para 200 professores, e os professores saíram super motivados a rodar no território e na sequência foram fazer uma visita em um geossítio que eu recomendei, o geossítio de Riacho do Meio. Aquele geossítio da qual os guias não iam mais, que a população não frequentava mais. Quando a gente consegue, junto com a população, resolver as problemáticas do geossítio, os guias voltam a frequentar, a família volta a frequentar, a população volta a frequentar. Então esse daí é o geossítio Riacho do Meio hoje. Então se você quiser, semana que vem, ir com a sua família no geossítio Riacho do Meio, pode ir. Porque ele está lindíssimo, preparado para receber você. Então a gente hoje no território do Araripe tem 3 trilhas acessíveis para pessoas com deficiência motora, visual, auditiva, cognitiva e intelectual. São 3 trilhas, é pouco. Mas quando a gente vai ver a rede latino-americana de geoparques, são 15 geoparques, o único geoparque que tem trilhas acessíveis é o nosso,
Ninguém tem ainda. Então a gente se propõe a cada vez mais deixar o território ainda mais acessível. Então esse daqui é o Geossítio Batateiras, onde a gente tem a trilha dos sentidos, onde a gente tem uma cadeira adaptada para pessoas com deficiência motora. Essa cadeira você tem pouquíssimas no Brasil, para você poder fazer uma trilha natural. A gente tem no Geossítio Mirante do Caldas, onde a gente tem mais uma trilha acessível para deficiente visual, auditivo, enfim. E a gente tem uma última trilha que foi entregue no território, que foi viabilizada pelo pessoal do ICMBio e da UFCA, que fica na subida do Lameiro, na entrada da Floresta Nacional do Araripe, que é belíssima, é espetacular, onde você tem um mirante lindíssimo e fica no território do Geoparque Araripe. Todos os nossos geossítios já têm audiodescrição e videodescrição nas placas, com os QR Codes. A gente está ampliando agora o Braille, exatamente no processo de comunicação. E aí, para a gente encerrar agora, nesse período final, eu preciso falar um pouquinho do programa de repatriação de fósseis. E o que é isso? A gente sabe que os fósseis do Araripe são patrimônio, e são patrimônio da humanidade. A legislação entende como patrimônio nacional. Fóssil não pode sair do Brasil, a não ser com uma autorização expressa e documentada. Então, a gente tem milhares de fósseis do Geoparque Araripe fora no Brasil. E por que o fóssil traz desenvolvimento? Se você vai ao Museu do Louvre, em Paris, no Museu de História Natural, em Londres, no Smithsonian, em Washington, 90% do que está exposto ali não é de lá. Então, o fóssil traz gente, e este ano a gente está fazendo um investimento, acabamos de fazer um investimento de 4 milhões de euros em Santana do Cariri, no Museu de Paleontologia. Isso é fruto do processo de repatriação, porque a gente repatriou, por exemplo, o Ubirajara jubatus, o Bira, que é um fóssil que saiu do Brasil na década de 90 para a Alemanha, e a gente consegue, em articulação com o governo alemão, trazer este fóssil de volta. E qual é o impacto do Bira quando ele chega? É esse aí, ó. As crianças vão visitar o Bira. A cara do território é o patrimônio fossilífero. O território do Geoparque Araripe é um território único. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a este território, a quem eu encontrei minha esposa é juazeirense, da qual eu tenho minhas duas lindas filhas, Maria Tereza e Estela. Minha esposa é professora da Universidade Regional do Cariri, ama a universidade tanto quanto eu, porque ela é cria e filha de Juazeiro do Norte, do Cariri cearense. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, o speaker Eduardo Guimarães, palmas para ele, ele merece. E vocês, claro, também.